Bom dia a todos no EducaSUS, bom dia à equipe de Sorocaba, Piracicaba, Franca, Marília, Itapeva, Lorena, Votuporanga, Ribeirão Preto, Hospital São Luís Gonzaga, Hospital de Guarulhos, a FEOSP, Ourinhos, Jaú, Santos, Barretos, Franca, Santa Marcelina, Fundação Padre Albino, Santa Casa de Mogi Mirim, Rio Claro, Hospital Provisão, Santa Casa de Mococa, Santo Amaro, Hospital Geral de Carapicuíba e o Santa Casa de Buritama. Gostaríamos de agradecer à Secretaria da Saúde por patrocinar o projeto EducaSUS, bem como a FEOSP, coordenadora do evento EducaSUS. Nós estamos hoje com o Dr. Henrique Carlos Gonçalves, presidente do CREMESP, e ele vai falar hoje um pouco sobre responsabilidade civil, ética e penal do médico. O Dr. Henrique já veio várias vezes aqui, é o nosso convidado aqui por vários momentos, e sempre tem assuntos importantes para nós estarmos discutindo pelo sistema EducaSUS. Tudo bem? Bom dia, Dr. Henrique. Bom dia a você, bom dia a todos que estão aí à distância. E é um privilégio estar aqui, até porque eu sou filho da casa, sou aluno aqui da Santa Casa, né? Eu queria só fazer uma correção, eu fui presidente do CREMESP até o dia 31 de dezembro. Nós fazemos um rodízio no Conselho e atualmente eu estou fazendo a coordenação do departamento jurídico do CREMESP, né? Continuo sendo conselheiro, mas no departamento jurídico. Se o senhor quiser começar agora. Então, o pedido é para fazer uma discussão acerca da responsabilidade civil, ética e penal do médico, né? Nós falamos isso já no ano passado, discorremos sobre esse tema no ano passado, e uma colocação equivocada que a sociedade sempre coloca é que o médico é um profissional privilegiado, porque os seus erros são julgados pelos próprios colegas, pelos próprios pares, né? Sem dúvida essa afirmação ela é equivocada. O médico, na realidade, por um único procedimento, um único ato profissional, ele pode ter que responder em 4 instâncias distintas. Assim, no âmbito criminal, no âmbito civil, no âmbito administrativo funcional e no âmbito administrativo ético-profissional. Na verdade, só no âmbito ético-profissional é que ele responde perante seus pares. No civil, no criminal e no administrativo funcional, ele responde para juízes leigos, né? O que demonstra que ele tem não só as responsabilidades dos demais profissionais, do cidadão comum, no âmbito civil e criminal, mas também a responsabilidade administrativa perante os conselhos e perante a instituição em que ele trabalha. Assim, nós podemos dizer que o médico, um exemplo, um servidor público que trabalha para a administração pública direta, que trabalha para uma autarquia, para uma fundação, ele responde eticamente por não ter obedecido aos preceitos éticos estabelecidos pelos conselhos regionais e pelo Conselho Federal de Medicina, né? Não só em relação ao Código de Ética Médica, mas em relação a todas as resoluções emanadas dos conselhos regionais, que são estaduais, e do Conselho no âmbito federal, né, no âmbito nacional, do Conselho Federal de Medicina. Ele responde no administrativo funcional por não ter cumprido normas estabelecidas pela instituição em que ele presta o seu serviço. Assim, perante o Estatuto do Funcionalismo Público, perante a Lei Orgânica do Município, perante os regimentos internos da instituição que regem o quadro funcional do qual o médico faz parte. No âmbito criminal, ele responde por os seus procedimentos e pelas suas consequências, desde que se enquadre no Código Penal Brasileiro, que tem uma figura típica no Código Penal Brasileiro, descrevendo uma conduta proibida, né? Ou na Lei de Contravenções Penais também, ele responde criminalmente. E no âmbito civil, ele responde dentro da chamada reparação de danos, né? Tanto danos morais quanto danos materiais causados pelo seu procedimento.
Então, que já fique bem claro, quer dizer, não existe nenhum privilégio, pelo contrário, ele responde em todas as instâncias que os demais profissionais e que os demais cidadãos, e responde também no âmbito administrativo, ético, profissional, perante os seus pares, né? Falando agora da responsabilidade civil, né? O artigo 5º da nossa Constituição, dentro das garantias e direitos fundamentais, no seu inciso 10º, ele diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, no momento em que o médico comete um ato que possa se enquadrar em um dano material ou moral, pelo texto constitucional, ele está obrigado a reparar esse dano. No mesmo diploma legal, né, que é a Constituição Federal, nós temos no inciso 32 a disposição em função da defesa do consumidor. Então, diz o inciso 32 do artigo 5º da Constituição Federal: o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E a defesa do consumidor ela é feita pela Lei 8.078 de 1990. Né? Nós, médicos, outros profissionais também, têm aí resignação em colocar o seu trabalho dentro de um regimento que trata de consumo. Quer dizer, o trabalho do médico em relação à preservação da vida das pessoas e da integridade material, integridade mental das pessoas, não pode ser confundido como um objeto de consumo. No entretanto, dentro do nosso ordenamento jurídico, o profissional liberal, o médico, o advogado, são enquadrados dentro também do Código de Defesa e Proteção do Consumidor, por conta do artigo 32 da Constituição da República. Né? O que diz o Código Civil, quer dizer, o novo Código Civil, que passou a vigir a partir de 2002, né? No seu artigo 186, ele diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, né, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Assim, o ato médico que, de qualquer forma, por imperícia, negligência ou imprudência, vier a acometer o paciente de um dano moral ou material, ele está íncito, né, no artigo 186 do Código Civil Brasileiro. A evocação, né, deste direito perante o Poder Judiciário, perante a justiça comum, né, no âmbito do direito civil, o artigo 202 diz que este direito ele prescreve em 3 anos. Então, o parágrafo 1º do artigo 206 diz que esse direito prescreve em 3 anos a pretensão de reparação civil. Então, o paciente atendido que se sinta com seu direito lesado de qualquer forma, seja no aspecto moral, seja no aspecto material, ele em 3 anos tem o direito de ajuizar uma ação solicitando uma reparação civil que é julgada por um juízo ordinário, um juízo comum, né? É importante salientarmos que esse direito à reparação de dano, né, e a obrigação de cumprir, de prestar essa reparação de dano, ela se transmite com herança. Assim, o médico, mesmo que venha a falecer durante um processo civil, ou mais, o espólio desses médicos, os herdeiros desse médico, se essa ação for ajuizada posteriormente, responderão pela reparação do dano material ou moral provocado pelo ato médico. É importante colocar que o contrato médico-paciente
é um contrato de meios e não um contrato de resultado, né? O médico, ele se compromete a prestar ao paciente, a entregar ao paciente os seus conhecimentos científicos e as suas habilidades técnicas. É esta a obrigação dele. Ele não tem um compromisso de resultado e nem poderia ter. A medicina não se baseia em ciências exatas. Portanto, não existe nenhum diagnóstico absolutamente preciso e nenhum tratamento com eficácia absolutamente garantida, né? Então, o contrato médico-paciente é um contrato de meios. Disto decorre que a responsabilidade do médico e dos profissionais que trabalham com contrato de meio é uma responsabilidade subjetiva. Isto é, para que o profissional tenha a obrigação de reparar o dano, há que haver, primeiro, o dano. Há que ter um dano material ou um dano moral a ser reparado. Segundo, o nexo causal entre o ato praticado pelo profissional médico e o dano, né? E a culpa, isto é, o médico tem que ter agido com imperícia, com negligência ou com imprudência para que possa ser obrigado a reparar um dano, né? Isto decorre do contrato de meio, da responsabilidade, que é uma responsabilidade subjetiva dentro da reparação civil. Qualquer atribuição de contrato de resultado ou de responsabilidade objetiva, isto é, uma garantia de resultado, deve obrigatoriamente exonerar o médico da obrigação de reparação do dano, né? Ele não está vendendo, ele não está entregando ao paciente uma garantia de resultado, mas isto sim está dentro do seu conhecimento e da sua habilidade, dentro do seu zelo e da sua prudência, né, prestando uma assistência que pode ter um resultado satisfatório, pode ter um resultado insatisfatório, isto independente da capacidade e da perícia do profissional, né? Isto é extremamente importante, vale para todas as especialidades médicas, né? E eu ressalto esse aspecto porque hoje há uma tendência do Poder Judiciário no sentido de que a cirurgia plástica dita estética seria um contrato de resultados, isto é, o médico teria a obrigação do resultado satisfatório. Isso, do ponto de vista técnico e científico, é impossível. O cirurgião plástico, mesmo que com finalidades estéticas, ele conta com o mesmo arsenal de conhecimentos, de equipamentos e de recursos que os demais especialistas. Portanto, ele só pode ser obrigado também a um contrato de meio, uma obrigação e uma responsabilidade subjetiva que exige a ocorrência da culpa. Não basta ter o nexo causal, não basta ter o dano. Há que se provar a culpa. No Código de Defesa, de Proteção e Defesa do Consumidor, que nós já comentamos anteriormente, né, o prazo prescricional da pretensão à reparação do dano é maior do que no Código Civil. Tanto um diploma, o Código Civil de 2002, quanto o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, que é de 1990, eles têm esta divergência. Lá no Código Civil, o prazo prescricional é de 3 anos, aqui no Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional é de 5 anos. Com o adendo de que no Código de Defesa e Proteção do Consumidor, o início da contagem do tempo não se dá do fato, mas se dá do conhecimento do dano e da autoria do dano, quer dizer, aquele que provocou o dano e de que o paciente ou seu responsável legal, tenha conhecimento do dano. Os dois diplomas têm sido usados de maneira indistinta no Poder Judiciário, notadamente na área civil. A responsabilidade ética, né, como é do conhecimento dos senhores, não no dia 23 de março, como está aí colocado, mas no dia 13 de abril de 2010, este ano, entrou em vigor o novo Código de Ética Médica, que na verdade é o Código de 1988, que foi revisado, atualizado
e ampliado, e que está vigindo desde o dia 13 de abril deste ano. E lá nós temos as figuras típicas de que o médico não pode infringir sob pena de sofrer a responsabilidade ética profissional, que ele responde perante os conselhos de medicina, ou melhor, perante o conselho de medicina em que ele estiver inscrito à época dos fatos, à época do acontecimento. E nós vemos ali no artigo 1º, né, da responsabilidade profissional, que é o capítulo 3º do novo Código de Ética Médica, que é vedado ao médico causar dano ao paciente. É aquele dano que nós vamos ver lá no Código Penal, é aquele dano que nós já falamos no Código Civil, que é o dano moral ou material, por ação ou omissão, caracterizado como imperícia, imprudência ou negligência. Então, no Código de Ética Médica, o aspecto de contrato de meio, de responsabilidade subjetiva, está muito bem colocado. Quer dizer, há que haver a imperícia, a imprudência ou a negligência na ação ou na omissão do profissional. Isso pode causar um dano, se assim for, dentro desses 3 elementos: dano, nexo causal e culpa nas suas modalidades, imperícia, imprudência ou negligência, está caracterizado a infração ao artigo 1º do Código de Ética Médica, dentro do capítulo da responsabilidade profissional. Esse é que é avocado dentro do Código Penal e do Código Civil e também do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. No mesmo Código de Ética Médica, e só como um exemplo, o artigo 7º do Código, né, isso é muito avocado, principalmente em situações de serviços de urgência e emergência, em PA, pronto-socorro, unidades que atendem urgência e emergência, né, que é vedado ao médico deixar de atender em setores de urgência e emergência quando for de sua obrigação fazê-lo. Ora, é de sua obrigação fazê-lo quando ele está de plantão, quando ele é o médico escalado para atender nesses setores, né, expondo a risco a vida de pacientes. Não basta que, não é necessário que um paciente sofra ou venha a falecer em função deste não atendimento do médico. A simples exposição do paciente ao risco de vida já enquadra o profissional no artigo 7º, né? Mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria. Isso quer dizer movimentos paredistas, movimentos de paralisação, movimentos de greve. Quer dizer, mesmo nessa circunstância, que é um direito do médico, como o direito de qualquer trabalhador brasileiro, né, ele tem o direito a fazer, os serviços de urgência e emergência não podem sofrer solução de descontinuidade. Isto é, o próprio movimento deve garantir que esses setores funcionem normalmente, funcionem com toda a sua eficácia e eficiência para o atendimento das situações de urgência e emergência, sob pena de que o profissional que não o fizer estará incorrendo na infração ao artigo 7º do Código de Ética Médica, né? Ainda dentro da responsabilidade profissional, nós temos o artigo 11 do Código de Ética Médica, que diz que é vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, isto é, onde ele está trabalhando, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos, né? Essa é uma norma do ponto de vista burocrático, mas que protege não só o paciente, mas também protege o profissional e principalmente a dignidade da classe médica, né? Quando laudos emitidos de forma ilegível ou receitas emitidas de forma ilegível podem causar dano ao paciente, podem ser usados inclusive em fraudes, documentos médicos assinados em branco, e o profissional médico está proibido de facilitar esse tipo de ação por conta de qualquer pessoa mal intencionada, né? No artigo 17, diz que é vedado ao médico deixar de cumprir, salvo por motivo justo, quer dizer, tem que ser uma causa relevante para eximir o médico desse cumprimento, né?
Então, é vedado ao médico deixar de cumprir, salvo por motivo justo, as normas emanadas dos Conselhos Federal e Regionais de Medicina e de atender às suas requisições administrativas, intimações ou notificações no prazo determinado, né? Esta submissão do médico ao seu conselho profissional, né, é extremamente importante. E não é importante somente as normas inscritas no Código de Ética Médica, mas as resoluções do Conselho Federal e do Conselho Regional fazem parte do arcabouço que regulamenta, normatiza o exercício legal e ético da medicina. Então, este cumprimento dessas normas é uma obrigação profissional e o descumprimento sem motivo justo implica na infração ao artigo 17, né? Ainda dentro do Código de Ética Médica, no capítulo 4, né, citando, no artigo 22, é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte, né? Então, essa transmissão e a obtenção desse consentimento visa garantir a autonomia do paciente. O paciente tem o direito de se negar a este ou aquele procedimento. A situação em que este direito não pode ser exercido é no risco iminente de morte, em que o médico assume a responsabilidade e mesmo sem esse consentimento prévio do paciente, ele realiza o procedimento necessário à garantia do bem maior, do bem insubstituível, do bem irreparável, que é a vida das pessoas, que é a situação de risco iminente de morte. No artigo 25 do Código ainda, dentro do capítulo de Direitos Humanos, é vedado ao médico deixar de denunciar prática de tortura ou de procedimentos degradantes, desumanos ou cruéis, praticá-las, bem como ser conivente com quem as realize, ou fornecer meios, instrumentos, substâncias ou conhecimentos que as facilitem. Então, é um compromisso da classe médica, né, com o respeito ao cidadão, com respeito à pessoa humana, na defesa dos direitos humanos, né? O médico, por sua profissão, por seu vínculo corporativo, ele tem um compromisso de repudiar, se colocar contrário a qualquer tipo de prática de tortura ou procedimento degradante da pessoa humana. E se não exercer este direito, esta obrigação, né, de denunciar ou participar ou ser conivente, ele infringe o Código de Ética Médica aí no conteúdo do artigo 25. Né? No capítulo 5º, que trata das relações com pacientes e familiares, nós temos que é vedado ao médico, no artigo 31, desrespeitar o direito do paciente ou do seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo iminente risco de morte, né? Mais uma vez, o Código redunda no respeito à autonomia do paciente. O médico, lá no capítulo 2 do Código de Ética Médica, ele tem dentro dos seus direitos, os direitos do médico, ele também tem a autonomia. Ele não é obrigado a prestar assistência a ninguém que não queira, ele não é obrigado a praticar este ou aquele procedimento, mesmo que sejam procedimentos legais, né? Evidentemente também salvo no iminente risco de morte do paciente. Mas aqui no artigo 31, o Código redunda no respeito à autonomia do paciente como um princípio bioético, né? A beneficência, a não maleficência, a autonomia, e aqui no caso a autonomia do paciente é que está aí retratada no artigo 31 do Código, né? No artigo 37, nós temos que é vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem o exame direto do paciente, salvo em caso de urgência e emergência, impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo, neste caso, fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. Como vocês devem ter visto em palestra que já foi realizada aqui pelo novo Código de Ética Médica,
a telemedicina ela foi regulamentada no Código de Ética Médica novo, né? Então ela não se enquadra dentro desse aspecto do exame direto do paciente, mas ela tem uma regulamentação própria. Isso faz parte da ampliação e da atualização que foi feito no Código de 88, agora no Código de 2010, né? Ainda dentro do Código de Ética Médica, no capítulo 9, que trata do sigilo profissional, o artigo 73, que diz que é vedado ao médico revelar fatos de que tenha conhecimento em virtude do exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. Na verdade, o artigo 73 ele foi modificado do artigo 102 do Código Antigo, que era salvo por justa causa e o consentimento escrito, o consentimento expresso. Então, o novo Código ele detalhou, né? Quer dizer, a violação do segredo profissional ela só pode se dar nessas três circunstâncias: o motivo justo, o dever legal ou o consentimento escrito do paciente ou de seu representante legal, né? Dever legal é aquilo que está estabelecido em lei. Então, é o atestado de óbito, são as doenças de notificação compulsória, né? E situações em que a violação do segredo profissional está prevista em lei. O consentimento escrito do paciente ou do representante legal também é tranquilo, né? O motivo justo, antiga justa causa, né, é que o profissional deve ponderar entre o bem extremamente importante da sociedade, que é o sigilo profissional do médico, que é o segredo médico, e o bem que vai perecer no caso da não violação, e optar pelo bem maior, né? Se vão morrer pessoas, se vão morrer inocentes, se vão sofrer injustamente por conta da preservação do sigilo, o médico vai ponderar e, dentro do motivo justo, poderá fazer a revelação. Salvo nestas três circunstâncias, e aí muito bem, motivo justo e dever legal, né? A quebra do sigilo profissional implica na violação do artigo 73. Diz o parágrafo único que essa proibição, quer dizer, a inviolabilidade do segredo profissional, ela permanece, mesmo que o fato seja de conhecimento público, isto é, mesmo que saiu no jornal, mesmo que foi para a mídia, o médico não pode confirmar o fato que ele teve conhecimento durante o seu exercício profissional, mesmo que seja de conhecimento público, ou que o paciente tenha falecido, né? A honra e a intimidade da pessoa falecida é um bem a ser preservado. Então, o espólio e o falecido têm direito à preservação deste segredo, né? E mesmo que o fato seja público, o médico não está autorizado a quebrar o segredo. Mais ainda, quando de seu depoimento como testemunha, o médico comparece perante a autoridade policial, ministerial ou judicial e declara o impedimento. Eu não posso ser testemunha nesse processo, neste inquérito, posto que estou preso ao sigilo profissional, protegido pela Constituição da República, pelo Código Penal brasileiro, pelo Código de Processo Penal, pelo Código Civil brasileiro e pelo Código de Processo Civil brasileiro. Quer dizer, todo o nosso ordenamento jurídico ele protege a inviolabilidade do sigilo profissional dos chamados confidentes necessários: o médico, o advogado, o padre, né? No caso de investigação suspeita de crime, o médico está impedido de revelar segredo que possa expor seu paciente a processo penal. Isso é uma norma, inclusive, inscrita no próprio Código Penal brasileiro, tá? A violação deste princípio, quer dizer, expor o paciente a um processo penal, ela implica numa infração criminal e numa infração ético-profissional. Esse aspecto não estava contemplado no Código de 88
e é uma atualização do Código de 2009. Ainda dentro do Código Penal, diz o artigo 121, matar alguém. Né? Parágrafo 3º, se homicídio é culposo, isto é, se de um ato do médico decorre a morte do paciente, sem que o médico queira este resultado, né? O artigo 3º diz que há uma pena de detenção de 1 a 3 anos. Né? O artigo 122, ele trata dizendo que é crime, né, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. O médico, obviamente, poderia estar enquadrado aí na prestação de auxílio para o suicídio, que seria um processo de eutanásia. O que os conselhos de medicina defendem, né, é a ortotanásia, né? Isto é o não emprego obstinado de meios agressivos e fúteis em função de um paciente com um prognóstico fechado. Quer dizer, não prejudicar mais o fim da vida de uma pessoa, a terminalidade da vida. Não a prática da eutanásia, isto é, prestar auxílio para que o indivíduo cometa o suicídio. A pena é de 2 a 6 anos, se o suicídio se confirma, quer dizer, se a morte do paciente ocorre, reclusão de 1 a 3, se da tentativa resulta lesão corporal de natureza grave, a pena é duplicada, etc. Isso do Código Penal, situação que prevê aí a morte do paciente em decorrência de um ato médico ou a realização de uma eutanásia, que devemos deixar muito claro, não tem nada a ver com ortotanásia, tá? Embora as palavras sejam de fonia semelhante, né, são absolutamente distintos. Né? Ainda no Código Penal brasileiro, o artigo 129 diz que é crime ofender a integridade corporal à saúde de outrem. Né? Então, se do ato médico decorre uma ofensa à integridade corporal ou à saúde do paciente, o médico pode estar sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano de detenção. Depois temos as chamadas lesões corporais, aí no caso de natureza grave, né? E as penas previstas nestas circunstâncias. Se resulta uma incapacidade para ocupações habituais, se há perigo de vida, se há debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração de parto, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Ainda dentro do Código Penal, lesões corporais seguidas de morte. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, portanto é culposo, não é doloso, nem assumiu o risco de produzi-lo, isto é, não teve o chamado dolo eventual, é previsto uma pena de reclusão de 4 a 12 anos. Né? É importante esse aspecto, não assumiu o risco de produzi-lo. O risco da produção da lesão corporal seguida de morte decorre de atos temerários. Isto é, embora o médico não queira o resultado morte para o paciente, né, ele assume o risco de que isso venha a ocorrer quando ele age com temeridade, com a imprudência, negligência e a imperícia, ciente de que estes fatores poderão levar o paciente a uma lesão corporal e dessa lesão corporal decorrer a morte do paciente. Né? Ainda dentro do Código Penal, dentro do mesmo aspecto, né, se o agente comete o crime impelido por motivo relevante de valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. E a substituição de pena em situações em que as lesões não são graves, as penas de prisão ou de reclusão
elas são substituídas por multa. A lesão corporal culposa, se a lesão é culposa, prevê uma detenção de 2 meses a 1 ano. Mas essa pena ela aumenta nas circunstâncias do artigo 121 do parágrafo 4º do Código Penal brasileiro. Ainda dentro do Código Penal, este é um artigo muito evocado contra médicos, principalmente no âmbito dos inquéritos policiais, e dificilmente, felizmente, muito raramente, esta infração ela se confirma. Aí a tradução exatamente da omissão de socorro, né, que trata o Código Penal no artigo 135. Então, é crime deixar de prestar assistência. E aí vem as condicionantes. Quando possível, fazê-lo sem risco pessoal. Se não for possível prestar assistência sem risco pessoal, desfigura a infração do artigo 135. A quem? A criança abandonada ou extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, ao desamparo ou em grave e iminente perigo. Ou não pedir ajuda, nesses casos, socorro da autoridade competente. Então, geralmente, o médico faltou no plantão, o médico deixou de atender um paciente, a fila do pronto-socorro demorou 3 horas, 4 horas, e o médico é acusado de omissão de socorro dentro do Código Penal, no artigo 135. A maioria das situações, felizmente, esta imputação ela se desnatura porque não preenche a figura típica do artigo 135. É evidente que se efetivamente o médico fizer a omissão de socorro, isto é, dentro dessas variantes, ele deixar de atender o paciente, ele responde pelo 135, podendo inclusive ser agravada a sua pena por conta de lesão corporal grave ou morte do paciente pela omissão de socorro do profissional médico. Quando nós falamos do Código de Ética Médica, nós tratamos que o prazo prescricional dos eventos relativos à ética médica, eles prescrevem em 5 anos a partir do momento em que o Conselho de Medicina toma conhecimento dos fatos. Então nós temos no Código Civil 3 anos, no Código de Defesa do Consumidor 5 anos, o prazo prescricional, isto é, o prazo para que o médico possa vir a ser processado. No Código Penal, a prescrição ela depende da pena. Então, como vocês viram, cada infração, cada artigo do Código Penal está condicionado a um apenamento. 1 a 3 anos, 6 anos a 12 anos. O prazo prescricional ele decorre desse prazo, desse tempo de pena previsto. No Código de Ética Médica, a previsão é de 5 anos, exceto numa circunstância. Se o fato que está sendo tratado no processo ético profissional também se constituir em crime, isto é, estiver previsto no Código Penal brasileiro, você esquece os 5 anos do Código de Processo Ético Profissional e a prescrição passa a se reger pelo prazo previsto na lei penal. Algumas circunstâncias, esse prazo é menor do que 5 anos, dependendo da pena prevista no Código Penal para essa infração. Em outras circunstâncias, como por exemplo, o homicídio com dolo eventual, o médico corre o risco do paciente morrer, comete um ato correndo o risco do paciente morrer, em que o crime prevê uma pena até de 20 anos, o processo ético profissional tem um prazo prescricional maior. Né? Obrigado. Quero agradecer ao Dr. Henrique Carlos Gonçalves por essa apresentação da responsabilidade civil, do Código da Responsabilidade Civil, Ética e Penal do Médico. E abrir também por videoconferência para as perguntas aqui
para o doutor Henrique. Bom dia à equipe de Sorocaba, doutora Alice Camargo. Alguma pergunta? Doutor Henrique? Doutor Alice Camargo, o microfone está desligado, precisamos do microfone. Microfone de Sorocaba. Enquanto aguardamos o ajuste do microfone de Sorocaba, vou passar para Piracicaba. Bom dia, equipe de Piracicaba. Sadal, nós não temos nenhuma pergunta, só elogiar a palestra. Obrigado, equipe de Piracicaba. Sorocaba, alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta, eu estou ajustando o microfone de Sorocaba. Em relação ao capítulo sobre a autonomia do paciente em relação ao procedimento. E quando o paciente é pediátrico e existe uma contradição entre o que a criança, o paciente, às vezes a criança ou adolescente quer, e que os pais querem uma vontade diferente, e a equipe médica ela é tendenciosa à opção pediátrica, ou seja, o que a criança ou o jovem está querendo. A autonomia é da criança ou é dos pais? O Código de Ética Médica de 88, que na verdade está refletido no Código de 2009-2010, embora ele seja anterior ao Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tem uma impregnação muito grande em relação a esses direitos da criança e do adolescente. Então, é muito clara essa colocação, e não só no Código de Ética, mas também no Estatuto da Criança e do Adolescente, que desde que eles tenham a capacidade de discernimento e de autodeterminação, né, eles têm o direito, inclusive, ao sigilo em relação aos seus pais. Então, prevalece a vontade da criança ou do adolescente, desde que eles tenham discernimento dos fatos e tenham capacidade de se conduzir. Inclusive, em relação ao sigilo. Quer dizer, se o jovem solicitar ao médico que não revele a doença, ou não revele a gravidez, ou não revele determinados fatos necessários à consulta médica, as confidências feitas ao profissional, ele tem a obrigação ética, pelo Código de Ética, e tem a obrigação legal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Prevalece a vontade da criança e do adolescente. Na outra circunstância, é o representante legal. Quer dizer, não havendo essa autodeterminação, aí prevalece a vontade do representante legal. Mas aí surge uma situação. Se a vontade dos pais coloca em risco a vida da criança, né? Exemplo típico, né? A proibição da transfusão de sangue, né? Aí o médico poderá sim arguir a autoridade judicial para que retire o pátrio poder e, em preservação à vida da criança, o médico possa agir um procedimento absolutamente indispensável para a preservação dessa vida, em crianças que não têm a capacidade de autodeterminação. Você vai ver no Código Novo, isso reflete um pouco o Código Velho, mas ele está bem demarcado no Código Novo, que o bem-vida é inviolável, né? Inclusive autoriza a violação do segredo profissional, que é uma marca indelével da profissão médica, né? Mas o bem-vida é superior. Então, quando existe o iminente risco de morte, quer dizer, a vida está em perigo, né? Então o médico pode e deve agir com a autoridade, o conhecimento que lhe compete. Inclusive nessas circunstâncias em que a vida de uma criança que não tem autodeterminação, ela pode estar sendo prejudicada, inclusive, por uma decisão da família. Vou passar agora para o doutor Aristides, de Sorocaba. Nós tivemos um problema técnico. Não sei se estão ouvindo. Estamos ouvindo, doutor Aristides, pode falar. Quero cumprimentar o doutor Henrique Carlos Gonçalves, digníssimo presidente do CREMESP, pela brilhante exposição, o que nos torna, assim,
mais adequados ao exercício legal da profissão. Houve época em que não se fazia nada, o paciente não pensava nesses assuntos, das responsabilidades do médico. Hoje, pelo que nós temos notado aqui no hospital, o paciente e seu advogado pensam muito sobre as responsabilidades, ora para reaver até bens materiais. Diversas situações foram apresentadas e eu fiquei longe porque não estava em contato em relação às testemunhas de Jeová, que proíbem e tentam provar para nós, principalmente quem trabalha com hemoterapia, que aquele sangue é desnecessário, ou que o paciente ele aceita morrer para não transgredir um ato dessa religião. Então, às vezes, a gente fica em situação difícil, querendo compor com o paciente e com seus representantes, inclusive episcopais da igreja, de forma que não venha infringir, através da nossa ação, um ato religioso extremamente respeitável. Agora, o que nós temos notado é o seguinte, é que essa hora entre a necessidade para o perigo de vida e a necessidade da vida, às vezes são limites assim extremamente difíceis de nós entendermos. Até quando podemos esperar para que atendamos ao iminente perigo de vida? Isso é verdade também em relação às crianças e aos adultos. As crianças dos seus responsáveis legais e o adulto da responsabilidade própria dele. Fica difícil, às vezes, nós estabelecemos o limite em que essa transfusão de sangue ou essa doação de órgão deva ser feita. Um outro problema interessante que o professor abordou, e aqui nós temos o pronto-socorro municipal, que o pronto-socorro municipal está albergado dentro da Santa Casa de Sorocaba. Então, vez por outra, temos filas enormes. E os médicos estão atendendo urgências. Então, a fila fica maior ainda. Ou não tem fila nenhuma. Vez por outra, chega-se domingo e não tem nada. Todo mundo parado no lanche. De repente, acontece um acidente. Aí a coisa complica, né? Também achei interessante a responsabilidade do médico plantonista. Tirou um pouco a nossa carga como diretor técnico do hospital, porque antes nós tínhamos que ficar no telefone, insistindo com algum médico que faltou no plantão, porque deixou de faltar. Hoje parece que, embora tenhamos essa responsabilidade, mas estamos dividindo com a responsabilidade do plantão. Quer dizer, o médico tem que saber que, se ele está de plantão, ele tem que comparecer. De uma forma ou de outra, tem que comparecer. O diretor técnico tem a responsabilidade de fiscalizá-lo e fazer comparecer, mas ele também tem. Se ele não comparece, então isso veio aliviar um pouco, de certa maneira, os hospitais que ficam sem uma ação sobre o médico. Ele não falta no plantão e fica por isso mesmo, quer dizer, não é bem assim. A falta do plantão, então, essa regulamentação veio favorecer o hospital. Eu acredito que cada médico, por sua educação no lar, né? A educação vem lá da família. Tem que entender que quando ele está em plantão, ele tem que comparecer ao plantão. Isso não deveria ser anunciado no ferimento de um processo ético. Isso é uma questão de educação, da pessoa ter a educação suficiente, saber que quando está de plantão tem que comparecer, ou a educação suficiente de manter um relacionamento médico-paciente à altura. Quer me parecer que todas as causas jurídicas que têm acontecido, salvo melhor juízo, acontece por uma falta de um relacionamento mais íntimo, mais aconchegado com o seu paciente. Até no erro, nós podemos, inclusive, ter
consentimento do paciente, até no erro. Porque se tem um relacionamento paciente, voltamos de novo às antigas, em que antigamente era um relacionamento melhor. O surgimento dos convênios, a administração feita por agências e não pelo próprio paciente, tem levado a uma série de conclusões difíceis, porque paga-se pouco, a fila aumenta e o médico então fica ali com 5 minutos para atender um paciente. Ora, 5 minutos também fica difícil para que o médico estabeleça uma relação médico-paciente adequada, porque ele não tem tempo. Às vezes os clientes reclamam, o médico nem olhou na minha cara. Ele também só tem 2 minutos para atender o paciente. Então eu acho que o CRM deveria... Eu não sou eu que vou dar ordem para quem é o meu superior. Mas nós vamos falar assim, nós no sentido global, todos os que estão me ouvindo aqui, estão devidamente referendados aí na tela da Intel, da TV, um esforço muito grande para que a lei de obrigações no artigo 29, volta e meia esqueço dessa lei proposta pelo governo federal, ela seja aceita para que nós tenhamos também um tempo maior de atendimento, para que os pronto-socorros sejam dignamente remunerados, para que nós tenhamos um tempo maior e assim um maior número de médicos atendendo. Dessa forma, o relacionamento médico-paciente torna-se melhor e vamos evitar grande número de processos éticos, civis e penais contra o médico e contra a instituição. É uma parte assim que eu queria falar, né, dessa batalha que nós temos que enfrentar para que as consultas possam ser num tempo maior. É claro que no consultório particular nós gastamos às vezes 50 minutos a 1 hora para atender um paciente. Como é que podemos atender em 5 minutos? O paciente é o mesmo, as possibilidades é a mesma. Muito obrigado, Sadal, que eu cumprimento, e doutor Henrique por essa palestra, e muito obrigado também por eu poder ter falado essas poucas palavras, muitas palavras que eu não sei se melhoraram. Eu queria colocar das perguntas do questionário do Dr. Aristides. O doutor Henrique vai comentar. Eu queria explorar duas, em relação à transfusão e em relação a se o CREMESP poderia ter uma ingerência no tempo de atendimento. O Aristides colocou questões extremamente importantes e relevantes. Durante um processo que durou perto de 2 anos e meio, Aristides, que discutiu o Código de Ética Médica, eu fiz parte da Comissão Nacional de Revisão do Código. O pessoal das Testemunhas de Jeová, eles estiveram nos conselhos regionais e no Conselho Federal também, com o pleito de que a proibição da transfusão de sangue, mesmo em crianças sem autodeterminação, em situações de iminente risco de morte, fosse consignada no Código. Esse código ele foi discutido nacionalmente, não só dentro da classe médica, mas com vários segmentos da sociedade civil organizada, com desembargadores, procuradores de justiça, promotores, advogados, psicólogos, filósofos, teólogos, né? Então foi um código discutido com vários segmentos da sociedade e com a classe médica, evidentemente. O iminente risco de morte, que é uma limitação à autonomia do paciente, não podemos negar uma limitação à autonomia do paciente, foi do consenso nacional, a maioria absoluta. Na 4ª Conferência Nacional de Ética Médica, que se deu aqui em São Paulo, que acabou aprovando este código, essa questão foi colocada. Nós respeitamos até o iminente risco de morte, né? Deste momento, o médico usa do arbítrio e faz o procedimento para garantir a vida. A questão do plantão é extremamente importante, que você colocou, é uma responsabilidade. Nós tratamos com o sofrimento das pessoas e com vidas humanas, né? Temos que ter respeito a isso e responsabilidade, né? E não só a questão do faltar no plantão. Nós temos colegas, por exemplo, que pedem demissão no dia do plantão e deixam o diretor técnico, o diretor clínico em palco de arenga, porque como é que vai se substituir num dia? Isso é inaceitável do ponto de vista
de coleguismo e é inaceitável do ponto de vista ético também. É um desrespeito à instituição, um desrespeito à profissão, né? O problema da relação médico-paciente em função do tempo despendido nas consultas médicas. Grande parte, eu diria para você com muita certeza e com toda a experiência que eu tenho de conselho, Aristides, grande parte das reclamações dos pacientes e dos familiares dos pacientes não decorrem dos atos médicos em termos de conhecimento científico e de procedimento. Grande parte decorre de uma má relação, de uma relação inadequada médico-paciente. O médico não permite que o paciente sente, não dá a mão para o paciente, não chama o paciente pelo nome, não cumprimenta e, como você disse muitas vezes, nem olha na cara do paciente. Isso não é consulta médica, não é procedimento que a gente possa admitir. Nós temos que sim intervir. E você continua, né? Como é que o médico vai ter mais tempo? Ele tem que ganhar melhor por um serviço que ele vai fazer no mesmo período com um número menor de pacientes. Nós temos no Brasil o melhor sistema de saúde do mundo, que é o Sistema Único de Saúde. É o maior projeto de inclusão social do mundo, tanto que os americanos estão querendo copiar para uma parte da população. Nós temos para a universalidade dos brasileiros. O que falta é financiamento, é decisão política. É pagar não só o médico, mas o médico também, porque ele é o profissional que consome mais da sua vida, né? Nós temos 8 a 10 mil horas na graduação, mais 8 a 10 mil horas numa residência, imaginando só o R3, né? Tudo isso em período integral. Não é faculdade em residência médica de manhã, de tarde e de noite, é período integral. Então esse é um agregado de valor que o médico tem que ter, né? Isso tem que ser pago de alguma forma e tem que ser pago de uma maneira justa, né? Para que isso aconteça, nós temos que ter um financiamento do Sistema Único de Saúde e temos que ter, por parte da medicina, da assistência suplementar, né, o reconhecimento da importância do médico dentro do sistema, né? Hoje se paga aparelho, se paga material, se paga órteses e próteses, se paga exames de laboratório e o médico é o fim da linha, o médico é o que recebe menos dentro do sistema. Então, há que ter o financiamento do Sistema Único de Saúde, portanto, a emenda 29 tem que ser aprovada, tem que haver esse financiamento e há que haver esse enquadramento para que o médico possa receber o paciente, pedir que o paciente sente, cumprimentar, chamar o paciente pelo nome, ouvir o paciente, né? Com isso, nós vamos reduzir para 10% o que nós temos hoje no conceito de reclamação em relação a médico. O Código Novo, o Código de 2009-2010, ele inova não só na questão do plantonista, mas ele inova também que hoje está muito claro no Código que o professor de medicina, o médico professor de medicina está sujeito ao Código. O médico gestor do serviço, público ou privado, médico administrador, está sujeito ao Código de Ética. O pesquisador está sujeito ao Código de Ética e, evidentemente, o médico assistente continua sujeito, né? O médico perito, que faz perícia médica, que é ato médico, está sujeito ao Código, né? E o auditor médico também está sujeito ao Código. Há uma ampliação do Código que envolve, muito bem como você colocou, essa questão do plantonista, da responsabilidade do plantão do setor de urgência e emergência. Socorro, PA, unidade de terapia intensiva e serviço de urgência e emergência, né? Mas outras formas de exercício da medicina também foram incluídos e contemplados no novo Código. O nosso grande problema é a falta de decisão política de financiar o SUS. Nós temos o melhor modelo do mundo de atenção à saúde das pessoas, um caráter da universalidade e da integralidade, coisa que os americanos não têm, os espanhóis não têm, os ingleses também não têm. O que nos falta é uma decisão política em termos de financiar efetivamente esse sistema para que ele funcione. E dentro desse financiamento está a justa remuneração do médico, né? Me aponte de qual profissional é exigido, tanto em termos de formação. Antes do indivíduo terminar sua residência e se dizer especialista e começar a trabalhar, qual profissão que exige mais do que do médico? Portanto, isso é um valor agregado e isso tem que ser remunerado.
Outra coisa também em relação, não sei se o CREMESP tem como dar uma ingerência em relação ao número de atendimentos que o médico pode dar. Isso eu acho que é meio difícil ter essa ingerência. Essa ingerência é impossível. Existe a demanda e não existe o recurso para dar esse atendimento, né? Não existe em termos de número de equipamentos, não existe em termos de número de profissionais contratados. Então, a imprensa coloca, não havia médico. A primeira pergunta que nós fazemos é, mas tinha médico contratado? Porque se não tinha médico contratado, não tinha médico na escala, não é culpa do médico. É culpa do administrador, é culpa do secretário de saúde, é culpa do prefeito, é culpa do governador, é culpa do presidente da República, né? Ou do ministro da Saúde. É quem não contratou. Né? Então, o Conselho tem se mobilizado em termos de cobrar dos diretores técnicos, mas principalmente das autoridades constituídas, né? O nosso grande problema não é o diretor técnico, o responsável técnico, o diretor clínico. O nosso grande problema é quando não está sobre a jurisdição do Conselho. É a decisão política do prefeito, do governador e do presidente da República em termos de financiar a saúde, fornecendo os recursos. E esses recursos implicam, evidentemente, no número de consultas que o indivíduo vai dar. O profissional que está numa situação, seja em regime ambulatorial, seja numa situação de urgência e emergência, vai despender com o paciente. Quer passar para a equipe de Franca? Bom dia. Pergunta de Franca. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Henrique. Parabéns aí pela brilhante apresentação. A minha dúvida seria na seguinte questão. O SUS tem se utilizado do procedimento de vaga zero para encaminhamento de pacientes, não existindo leito para o acolhimento. Esse problema tem ficado mais grave com relação às UTIs. Então, às vezes, o médico, na hora da regulação de vaga, esclarece que não há vagas na UTI e, mesmo assim, esse paciente é referenciado com a justificativa de vaga zero. A minha questão havendo um problema com esse paciente não podendo ser atendido adequadamente, e vier, inclusive, de quem será a responsabilidade. Veja, essa questão da vaga zero tem uma implicação. A imprensa e algumas autoridades entendem que leito é a cama. Tem uma cama, tem 10 camas, tem 20 camas, né, hospitalares, então você tem 10 leitos, 20 leitos. Nós sabemos que não é, né? Leito tem que ter todos os profissionais da área de saúde, de apoio, tem que ter laboratório, tem que ter serviço de imagem, tem que ter plantonista, tem que ter diarista, tem que ter farmácia, tem que ter nutrição, enfim, tem que ter serviço de esterilização, todo aquele conjunto que naquele espaço físico, né, da cama, você pode chamar de leito, né? Então, essa é a lógica da vaga zero, né? Na verdade, quando este paciente vem no regime de vaga zero, ele está vindo para uma cama, não está vindo para o leito, porque esse leito não existe, né? A UTI tem, de acordo com os seus equipamentos, 8 vagas. Existem 8 pacientes internados. O 9º paciente, ele não está internado na UTI. Ele está internado numa cama, que não é um leito de UTI, né? É evidente que é preferível atender o paciente, mesmo que em condições inadequadas, num corredor, numa sala de emergência de pronto-socorro, numa enfermaria entubado, com uma monitorização improvisada, do que não atender, né? É preferível atender precariamente do que simplesmente não atender. Agora, a lógica da vaga zero é chamar de leito cama. Se você tem mais de uma cama, você tem mais um leito. Não, você não tem leito, você tem uma cama. Esse indivíduo vai ser tratado precariamente. Ele não está sendo internado numa enfermaria, ele não está sendo internado numa RPA, ele não está sendo internado numa UTI. É esse o problema da vaga zero, né? Por outro lado, rejeitar o paciente, simplesmente dizer, o senhor fica na porta, do lado de fora, ou na unidade básica de saúde, também não é aceitável. Então, esse paciente vai vir,
vai ter um pequeno benefício numa unidade com maiores recursos do que ele teria na unidade com menos recursos, né? Não há que se negar isso, né? Ele vai ser melhor atendido, vai prejudicar todos os profissionais da área de saúde em função da sua presença e os pacientes que estão lá. Ele vai precarizar coisas que estavam organizadas, né? Agora, vaga zero você termina quando você tem leito e não cama, sendo traduzida como vaga hospitalar. E até, eu quero colocar aquela, tem uma recente repercussão na imprensa, situação de um hospital onde a equipe médica acabou indo para a delegacia por não estar cedendo leito na UTI, uma vez que não tinha leito na UTI. E como o CRAMESP vê essa posição? É inadequado, quer dizer, o médico não fabrica recurso, quer dizer, a medicina ainda não nos ensinou a fabricar recursos, né? E as instituições têm um limite, que é invariavelmente, pelo menos na área pública, né, invariavelmente superado, esta capacidade. Então, o problema é uma situação do absurdo, quer dizer, provavelmente o delegado deve ter visto que tinha meia dúzia de camas, né, dentro do hospital, e que ele entende que aquilo é leito, que não é leito. Uma coisa que eu acho ruim, assim, embora o problema seja administrativo, seja público, a repercussão acaba sendo profissionalmente pessoal. Porque pessoal aquela equipe que fica médico, marcada, né? exatamente. Não é pessoal e é para o médico, porque ninguém chama o prefeito, ninguém chama o promotor para reclamar, porque o promotor de justiça não processou o prefeito que não estava transferindo para a área de saúde a quantidade de recursos preconizados por lei, etc, etc. Né? É tão estigmatizada a questão. E outro dia, um jornal de grande circulação no nosso estado, aqui em São Paulo, teve um acidente num consultório odontológico que, de uma anestesia, uma criança fez uma parada cardiorrespiratória. E a manchete do jornal tem esse jornal, um jornal de grande circulação, circula no estado de São Paulo inteiro. A manchete é o seguinte: erro médico da dentista. Se alguém morreu, é erro médico. Só que morreu no consultório odontológico. Erro médico da dentista. Para ver como existe uma fixação, uma estigmatização em cima do profissional médico, né? Ótimo. Quero passar a Frank, de Frank, sim. Acho que o microfone desligou agora em Franca. Estão sendo. Pode falar? Oi. Não, desligou novamente o microfone, estava falando, desligou. Estamos ouvindo em Franca, nós não estamos ouvindo em Franca. Se você ajuste no microfone. É um microfone sem fio, não sei se a pilha está fraca. Isso, pode falar. Nós temos esse problema em Franca, né, inclusive com a atuação do Ministério Público. Então, um problema que nós havíamos leito, né, inclusive o neonatal, e terminado então que os gestores providenciassem esse leito, né, e adquirissem o leito, porque além de complicar toda a logística de atendimento, né, a atuação do médico, como bem explicou o doutor Henrique, você tem uma equipe e você ainda tem um problema de infecção hospitalar que pode estar agravando a questão da UTI. Então, eu acho que na responsabilidade para o médico, não acho correto, né? E o Ministério Público determinou que nós não recebêssemos mais acima da nossa capacidade. É por isso que essa discussão é oportuna, porque na ausência de leitos, né, o Estado ou o gestor, né, tem que estar respondendo pela vida desse paciente. Isso. Quero passar também para outras santas casas, não sei se o pessoal do Jales, Carapicuíba,
Padre Albino, Provisão, Santa Casa Buritama, Itapeva, Mococa, Mojimirim, Rio Claro. Se quiserem fazer uma pergunta, Santa Casa Santa Maria, Votuporanga, ou marquem na solicitação de perguntas. Aqui você também para Ourinhos, alguma pergunta da equipe de Ourinhos? Só tenho a parabenizar o Dr. Henrique pela palestra de hoje, foi muito boa, não tenho perguntas. Obrigado, equipe de Guarulhos também. Bom dia, equipe de Guarulhos. Sem nenhuma pergunta, equipe de Marília. Uma pergunta de Marília. Bom dia, hoje Marília não tem perguntas. Tá bom, obrigado. Queria perguntar um pouquinho sobre o termo de consentimento e termo de conscientização, o que realmente é permitido ou não, porque muitas vezes nós temos ouvido que o termo de conscientização que o paciente assina ao ingressar ao hospital, quando ele vem documentado, datilografado, aquilo não tem valor, e que o paciente tem que escrever de próprio punho. Isso é verdade ou é mito? Não, aí é mito, né? Existem situações em que, principalmente em processo de reparação de dano, né? Em que o magistrado, o juiz, ele acaba desconhecendo o valor do termo de consentimento, né? Mesmo que assinado, sob a alegação de que o paciente não tem conhecimentos técnicos científicos para decidir. Que se teve um resultado negativo, mesmo com o consentimento, né, há uma culpa do médico. Né? No nosso entendimento isso é equivocado, mas é claro que se você tiver uma situação de litígio, que você tem um documento que comprove que o paciente já impresso ou já digitado, que o paciente alfabetizado assine, ou os responsáveis legais tomem conhecimento e assine, é uma situação muito mais segura do ponto de vista jurídico, né, e também ético-profissional, do que você não ter esse documento. Né? Há uma polêmica em termos de que esse termo de consentimento ou de conscientização, uma vez escrito pelo próprio paciente ou assinado pelo paciente, seria um constrangimento. Né? Eu não vejo razão para isso. Né? Eu me filio à corrente que, na medida do possível, inclusive o termo de consentimento deve ser escrito, não simplesmente anotado no prontuário, porque se amanhã você precisar entrar numa lide, você tendo um documento escrito está em situação muito melhor do que não tendo. Veja, nós tínhamos no Código Velho, no Código de 88, nós tínhamos lá a autorização expressa, né? Depois de aprofundadas discussões na Comissão Nacional e nas comissões estatuais de revisão do Código de Ética Médica, se entendeu que se deveria deixar muito claro a autorização escrita, o nome do paciente, do representante legal, assinatura, data, etc. Quer dizer, um documento autorizando o médico a violação, a revelação do segredo profissional. Né? E eu não vejo nenhum constrangimento em se solicitar ao paciente que assine o conhecimento de uma coisa que efetivamente está sendo cientificada, está sendo conscientizada. Né? Eu não vejo constranger assinar a verdade. Né? Outra coisa, se tiverem mais perguntas, eu queria explorar um pouquinho, como nós estamos falando sobre responsabilidade civil, ética e penal do médico, qual a visão do CREMESP em relação a seguros profissionais e principalmente que algumas instituições de saúde estão exigindo que alguns médicos, para serem contratados, seja pela sua operadora, seja pelo hospital, que tenham um seguro profissional? O seguro profissional ele só não entrou no Brasil porque o médico ganha valores ridículos, valores muito baixos. E os economistas não conseguem fazer cálculos atuariais em cima dos valores que são pagos ao médico. Imagina pegar a tabela SUS, né? A consulta da tabela SUS, o preço do parto, né, normal ou cesárea, numa tabela SUS, né, e se calcular um valor para ser cobrado como prêmio de seguro. Os economistas não conseguem esse milagre em face do valor tão baixo que os médicos recebem. Nós temos a experiência americana, né? No momento em que você tiver os seguros profissionais, o médico vira uma apólice ambulante.
Nós já temos hoje um movimento em termos de indústria de indenização. Ações que são criadas exatamente para tomar dinheiro das instituições de atenção à saúde e dos profissionais da saúde, principalmente os médicos. Nós já temos esse movimento, temos de indústria de indenização. No momento em que o médico tiver as seguradoras garantindo essas indenizações, o médico vai virar uma apólice ambulante, um potencial de indenização. Eu me reclamo, se eu não conseguir provar nada em termos de dano material, eu ainda tenho, e está lá na Constituição, e está no Código Civil, e está no Código de Proteção e Defesa do Consumidor, eu ainda tenho o dano moral. Não, o trabalho do médico foi perfeito, mas eu sofri muito, portanto preciso ser indenizado pelo meu sofrimento. O Conselho de Medicina, particularmente, não estou falando em nome de outras entidades, né, do Conselho de Medicina. O Conselho de Medicina não recomenda a prática de seguro profissional. O médico deve dizer ao paciente que qualquer problema que tiver, qualquer situação de urgência, emergência, localize o profissional, procure um pronto-socorro depois de um tratamento. Numa situação de seguro profissional, ao fim da consulta nós vamos entregar um cartão da seguradora e dizer, se tiver alguma reclamação, a seguradora é essa. É isso que vai se transformar a relação médico-paciente. E mais, vai encarecer a atenção à saúde, como encareceu nos Estados Unidos. Os americanos estão tentando sair dessa armadilha, né? E o Brasil está tentando entrar nessa arapuca. Então nós somos contrários aos seguros profissionais. Ótimo, eu queria perguntar se existe mais uma pergunta pelo Senhor Educasus, pessoal de Jales, Carapicuíba, Padre Albino, Provisão, Santa Casa de Buritama, Itapeva, Mococa, Mojimirim, Rio Claro, Santa Maria e Votuporanga. Mais a equipe aqui que está pela Marília, Ourinhos, Lorena, Franca, Santos, Guarulhos, Sorocaba, Piracicaba. Se tiver nenhuma pergunta, queria deixar o doutor Henrique fazer os comentários finais. Lorena, pergunta de Lorena. Equipe de Lorena pode fazer pergunta? Bom dia. Parabéns aí pela apresentação. Uma dúvida minha, eu sou advogado. O Código de Ética diz que o médico é obrigado a atender o paciente em caso de emergência para evitar a morte, né? Vamos supor, hipoteticamente, uma situação. O pronto-socorro tem uma equipe multifuncional, da qual participa um ortopedista. Chega uma emergência com politraumatismos e o ortopedista já está atendendo um outro paciente com politraumatismos. Se, por exemplo, o pediatra se recusar a atender, pelo menos nos primeiros socorros, esse paciente vai ser considerado omissão? Eu entendo assim, porque quando o Código de Ética fala que o médico é obrigado a atender, ele não menciona que é dentro das suas especialidades. O meu entendimento agora obrigado a atender, sem dúvida alguma, o pediatra, o ginecologista, o obstetra, dentro do hospital, na emergência, ou se você estiver no teu carro na rua e acontecer um acidente, você, médico, é obrigado a atender. Se estiver fazendo um voo, dentro de um avião, e uma pessoa passar mal, você, médico, pediatra, ou dermatologista, é obrigado a atender também. Isso não só pelo Código de Ética, mas pelo nosso ordenamento jurídico também. Quer dizer, o não atendimento em podendo fazê-lo, né, está lá no Código Penal brasileiro, né, sem prejuízo pessoal. Não vai entrar dentro de uma casa em chamas para atender um queimado, é óbvio, mas podendo fazê-lo sem risco pessoal, né, dentro daquelas figuras, a pessoa ferida, a criança abandonada, etc., é uma obrigação. A resposta seria, o pediatra é obrigado a dar os primeiros atendimentos dentro da capacidade dele, e esse atendimento vai ser julgado, tanto do ponto de vista da justiça comum como do conselho, por um profissional que não é especialista. Nós não vamos esperar que o pediatra ele tenha o mesmo desempenho que um ortopedista experiente em traumatologia, né?
Mas ele tem conhecimentos melhor do que o enfermeiro, ou mais aprofundado do que o enfermeiro, mais aprofundado do que o porteiro, do que a secretária. Portanto, esse médico, independente da especialidade, deve atender. A minha situação é idêntica de Sorocaba, que o pronto-socorro também é municipal. Né? Já tivemos aí, uma vez, recusa de médico que não quis atender. Né? Eu acho que o médico não conhece o seu código de ética médica. Sem dúvida, e veja, a urgência e emergência não obrigatoriamente pode ser a situação real, né? A urgência e emergência é a situação que o paciente se entende que está. Aí eu queria colocar, essa pergunta de Lorena foi interessante porque para mim tem um duplo sentido aí que poderia estar acontecendo. Por exemplo, essa situação que foi colocada por Lorena, o médico ortopedista está fazendo atendimento e aparece uma outra urgência ortopédica e alguém da equipe, seja pediatra, ginecologista, cirurgião, faz o atendimento. Isso é uma situação que eu acho que é bem plausível. A outra situação é, o hospital não consegue contratar ortopedistas há um bom tempo. Por um problema qualquer administrativo, não se contrata mais ortopedistas. E aí então começa a se forçar o pediatra a atender casos ortopédicos. Aí é outra situação. Aí é outra situação. É uma situação crônica, né? O que nós estamos caracterizando é uma situação de normalidade em que entra um segundo paciente. Quer dizer, tem 2 obstetras de plantão, tem uma cesárea e um parto normal na mesa. E entra um terceiro parto, né? Uma outra emergência. Tudo bem, o pediatra vai atender, o dermatologista, o neurocirurgião, etc. Agora, não uma situação crônica. A situação crônica exige especialidades. Aliás, para que um serviço seja rotulado de PA ou de pronto-socorro, de urgência e emergência, ele tem que preencher aqueles requisitos mínimos, né? Tem aquelas especialidades que tem que estar presente, o anestesiologista, o pediatra, o GO, o clínico, o cirurgião. Né? Obrigado, é isso, Lorena. Acho que são 10 horas aqui, nós podemos estar encerrando agora o EducaSUS, deixar para o Dr. Luiz Henrique, ou para o Dr. Henrique Carlos Gonçalves falar as últimas palavras aqui sobre o tema. Perfeito. Então, eu agradeço a vocês, acho que o tema é extremamente importante, o EducaSUS está, sem dúvida, contribuindo muito para os conselhos de medicina, não só de São Paulo, mas para os conselhos do Brasil, utilizando um veículo desta importância e desta penetração dentro do estado de São Paulo e agora até mesmo fora do estado de São Paulo, com temas de ordem ético-profissional, né? O Conselho tem delegacias em várias cidades, tem delegacias dentro da região metropolitana, tem uma revista e um jornal. Mas mesmo assim nós temos dificuldade da comunicação com os médicos, com os colegas. E estes veículos desta natureza, desta importância, desta penetração, desta respeitabilidade, são extremamente importantes para que os conselheiros possam levar as mensagens, as opiniões, as experiências dos colegas no estado inteiro. Muito obrigado a vocês. Sorocaba, uma pergunta do Dr. Aristides, ainda para encerrar. Queria desculpar eu lembrar de uma solicitação. Eu queria solicitar ao presidente do CREMESP que estes atendimentos que nós temos feito aqui, dos médicos e em particular o pessoal da saúde, fossem certificados e tivessem pontos para a classificação do médico no CRM. É uma solicitação que estou fazendo, porque não deixa de ser um tempo, não deixa de ser alguma coisa de grande importância a presença do médico. E o certificado teria um valor excepcional para nós. Essa é uma solicitação de vários colegas nossos. E eu estou transmitindo ainda que tarde, ainda no final da apresentação, que o presidente do CREMESP nos desse essa consideração. Muito obrigado. Queria colocar aqui o doutor Henrique Carlos Gonçalves, ele estava na presidência do CREMESP até dia 31 de dezembro, e agora ele faz parte ele coordena a parte jurídica do CREMESP. Queria passar também para o Padre Albino, não sei se a Fundação Padre Albino está conseguindo a conexão, vou falar. Padre Albino que solicitou aqui. Por favor, Padre Albino, se quiserem fazer a pergunta.
o microfone não está... Nós não estamos ouvindo da Fundação Padre Albino. O microfone está ligado para nós. O microfone da Fundação Padre Albino. Nós não estamos ouvindo ainda no microfone. Nós não estamos ouvindo. Não. Nós não estamos ouvindo na Fundação Padre Albino. Nós não estamos ouvindo na Fundação Padre Albino. Não sei se está ligado lá. Não sei se vocês podem mandar pergunta. Fundação Padre Albino, nós não estamos ouvindo pelo seu videoconferência. Não sei se vocês podem estar escrevendo a pergunta, mandando via chat do sistema IPTV. Nós não estamos ouvindo. Não, Totti, Fundação Padre Albino, desculpa, nós não estamos ouvindo a pergunta. E acho que pelo horário aqui também do EducaSUS, nós vamos estar encerrando, agradecendo a todos pela participação. Nós vamos estar checando porque não está funcionando aqui na Fundação Padre Albino. Obrigado. Quero agradecer ao Dr. Henrique Carlos Gonçalves e lembrá-los que amanhã nós estaremos aqui falando do Departamento Jurídico da FEOS, o Dr. Tiago Farina, vai falar sobre novas comissões de discussão do Cindy Rossfield, Jurídico, Recursos Humanos e o SST. Então, obrigado a todos pelo seu EducaSUS. Obrigado.